Olá, estamos aqui, né, para fazer uma discussão aqui com o professor Valério Gomes, do INEAF, que é o Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares da Universidade Federal do Pará, agradecendo ao professor por ter aceito o nosso convite para fazer essa discussão com os participantes da pesquisação participativa do projeto Plumate-U, que é uma parceria aí da Universidade Federal do Pará com a Universidade do Colégio de Londres. Agradecemos, né, ao professor Valério por aceitar esse convite, por fazer essa palestra, essa discussão com os participantes do curso. Muito obrigado, professor. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, é um prazer poder tentar contribuir com um projeto tão interessante dentro de um contexto de fazer pesquisa participativa, com lideranças de movimentos sociais, com a diversidade de instituições, especialmente o diálogo da universidade com esses movimentos, dentro de um tema tão importante como o tema de mudanças climáticas globais, né? Mas o que é isso? Esse conceito de o que é mudanças climáticas, mudança a gente sabe, clima também, mas quando a gente junta as duas palavras, parece que a gente precisa um pouco conversar um pouco mais sobre isso, né? E semana passada, eu acho que todos nós ficamos bastante acompanhando as notícias dos jornais, do debate da COP 26, que é um encontro das Nações Unidas para trazer as grandes líderes de governos mundiais, das instituições de pesquisa, instituições de cooperação, sobre essas mudanças que estão acontecendo no planeta, né? No geral, é a primeira vez que a sociedade mundial se junta em torno de um tema em comum, né? Basicamente dizer, a nossa forma de vida está destruindo o planeta e nós estamos na mesma canoa. Se a canoa afundar, todo mundo é afetado, e essa canoa é o planeta Terra. Então, vamos fazer um pouco de uma discussão sobre o que é, de fato, mudanças climáticas. E dentro dessa discussão é importante a gente entender dois conceitos que são fundamentais: adaptação e vulnerabilidade. E a gente vai tentar fazer um pouco dessa discussão partindo de uma discussão mais ampla desses conceitos, trazendo para uma realidade de Brasil, uma realidade de Amazônia, e discutir um pouco o contexto da região do Baixo Tocantins, né? O que é essa discussão? Quais são os princípios que movem a sociedade mundial a debatê-la, né? No planeta Terra, nós temos os raios solares e a gente tem atmosferas que protegem o planeta Terra de alguns raios, como os raios de ultravioleta do Sol, e essa proteção é que, de fato, permite a vida no planeta Terra, né? O fato que essa atmosfera está sendo muito alterada, né? A formação desses gases, que eles amenizam a exposição, a radiação solar, impedem também a saída de parte desse calor, mantendo a Terra aquecida. Isso está tudo sendo muito alterado ao longo do século por conta da nossa forma de uso dos recursos do planeta Terra, né? E isso acontece desde o período da Revolução Industrial. E a gente é muito pautado no nosso modo de viver, no uso de recursos que promovem a emissão de gases de efeito estufa, que afetam essa camada de proteção e ameaçam a própria vida no planeta Terra, né? A gente usa o planeta, os recursos do planeta, promove esse desequilíbrio, né? E o principal gás
é o gás carbônico. A maioria dos gases, o que mais afeta essa camada de proteção da atmosfera, que vem provocando essas alterações de mudanças de clima, é o gás carbônico, né? E esse gás, ele tem um ciclo natural, né? E a gente, muito de forma ali sutil, pode ver uma árvore. Essa árvore, ela é fundamental nesse processo, porque ela tem um processo chamado de fotossíntese, que ela absorve esse gás. Ela não permite que todo esse gás vá, de fato, para a atmosfera. Então, o papel das árvores, da floresta, é fundamental nesse debate. E a partir do momento que as árvores vão crescendo, elas vão absorvendo esse CO2, diminuindo o impacto desse nosso processo de emissão cada vez mais intensa desses gases maléficos para a atmosfera. Então, a gente começa a refletir um pouco sobre a Amazônia nesse contexto. O papel que as árvores têm nesse princípio de absorção. E quando você tira essa árvore, desmata, você basicamente pega todo aquele gás carbônico que estava acumulado e manda de uma vez só para a atmosfera, né? E esse processo de destruição da floresta vem acontecendo de forma muito intensa no planeta, desde o momento pré-industrial, da Revolução Industrial, até agora. E a Amazônia, quando a gente pode olhar no mapa abaixo, é a maior região contínua de floresta tropical do planeta. Então, a Amazônia e o Brasil são fundamentais nesse debate de tentativa de diminuir, né, a temperatura da Terra, que está cada vez mais aumentando por conta da contínua emissão desses gases de efeito estufa, por conta de uma série de recursos que vem cada vez mais sendo usado, desenvolvido pelo nosso próprio padrão de sociedade moderna, entre aspas, né? Os principais emissores são os países mais industrializados, como os Estados Unidos e China. O Brasil tem uma representação importante nessa contribuição. E essa contribuição brasileira, ela é fundamentalmente representada pelas atividades de uso da terra e da agropecuária. Ou seja, no geral, a destruição contínua da floresta. E aí traz o tema do desmatamento. Coloca o debate sobre o desmatamento na Amazônia dentro de um debate internacional. Porque você, tirando floresta, você está contribuindo de forma muito intensa para que esse processo avance. E a cobrança sobre o Brasil, fundamentalmente nesse debate, é como diminuir o desmatamento, porque a nossa indústria ela representa uma quantidade pequena, a nossa energia é tida, de certa forma, como uma energia de produção limpa. A gente pode discutir o que são, de fato, esses efeitos das mudanças climáticas, né? São os furacões, as secas, as ondas de calor, a temperatura crescendo, as enchentes, tudo isso são alterações que promovem uma série de ameaças, vamos colocar assim, e efeitos na própria, por exemplo, segurança alimentar, né? Talvez não consiga mais plantar o roçado numa época de que seu avô plantava, por conta do ciclo da chuva que tem sido alterado. Promove a degradação das terras, enchente, queimadas cada vez mais intensa. A Amazônia, a gente vê um processo de queimada intensificado. Muito disso é porque a falta de chuva tem aumentado a inflamabilidade da floresta, algo muito comum no Cerrado, a perda de biodiversidade pela queima desses recursos e problemas de saúde, né? Tudo isso são questões ligadas aos efeitos de mudanças climáticas, né? Mas isso acontece na Amazônia? Acontece, vem acontecendo. Já tivemos secas intensas em 2005, por exemplo, no Amazonas. A intensificação das queimadas na floresta, as enchentes, essas são as questões mais perceptíveis. E, no geral,
esse processo de destruição da floresta vem sendo promovido ao longo das últimas décadas, desde a década de 60, por uma série de políticas públicas que, de fato, promovem essa destruição, a substituição da floresta, né? Por outras atividades. Isso vem pautado em políticas de infraestrutura, de especulação da terra, de exploração madeireira, da pecuária, que foi fundamental nesse processo de desmatamento, e mais recentemente pelas monoculturas. Ao longo do tempo, o Brasil tem se comprometido com esse debate, né? E o desmatamento na Amazônia vinha diminuindo até os anos recentes, né? Ou seja, o Brasil sempre liderou esse debate dizendo: eu vou fazer o meu trabalho de casa. O meu principal trabalho de casa é controlar o desmatamento, né? Então, se a gente olha esse gráfico desde os anos 80 até 2021, a gente vê uma queda de desmatamento constante até ali 2017, 2018. Por outro lado, a gente vê um avanço muito recente, 2019, 2020, 2021, o desmatamento aumentando em torno de 80%. Ou seja, o Brasil deixa de se comprometer com essa agenda, promovendo as mesmas práticas que foram responsáveis pelo desmatamento, né? Muitas vezes pautada na ilegalidade, na desestruturação das políticas públicas que valorizam as populações ribeirinhas, os pequenos agricultores rurais, a proteção dos territórios de populações indígenas. Então, esse é um cenário que estamos atravessando, de descontinuidade desse compromisso do Brasil. As próprias áreas protegidas, como territórios indígenas, unidades de conservação, elas têm servido ao longo desses anos, a partir do momento que elas são implementadas, como bloqueio a esse processo destrutivo de expansão da fronteira, que significa a destruição da floresta, o avanço da monocultura, né? Então, quais são os grandes desafios para a região do Baixo Tocantins, né? Semana passada, essas lideranças estavam discutindo, mas é importante pensar até que ponto essa discussão chega na base e como esses movimentos sociais, como as instituições locais podem reagir, né? Até que ponto esses grupos vão estar incluídos nessa discussão e eles precisam reagir, aparecer nessa fotografia de discussão. E, para isso, é preciso pensar o que fazer. Dentro dessa discussão, um conceito é extremamente importante, que é o conceito de adaptação. Como essas populações que estão sofrendo podem, de fato, se adaptar, se ajustar a essas alterações que estão acontecendo no clima. E, geralmente, são as populações mais distantes que são as mais vulneráveis, as que têm menor capacidade de reagir a isso, né? O Brasil tem um plano nacional de adaptação a essas mudanças, com o objetivo de promover a vulnerabilidade de diversos grupos às transformações do clima, né? Embora essa política esteja muito estagnada, mas ela prevê atividades, forma de mitigar essa adaptação para uma diversidade de grupos. E aí estão os grupos de populações mais vulneráveis, que são as populações que estão cada vez mais distantes. Eu acho que isso se aplica muito à realidade das populações ribeirinhas, dos agricultores familiares da região de Tocantins e, num contexto mais amplo, da região da Amazônia. Eu acho que o projeto, quando traz esse debate a nível local, é extremamente importante, e não apenas a nível de Brasil, especialmente porque ele busca também fazer comparações a nível do planeta com a realidade de outros grupos de outros países, é extremamente importante para se colocar nessa fotografia, para mostrar os caminhos que devem ser direcionados para
políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas, né? E essas populações estão, de fato, né, as populações rurais e tradicionais parecem estar as mais expostas e sensíveis a essas mudanças. Elas são mais isoladas no território, ela tem forte dependência dos serviços ambientais, como, por exemplo, do ciclo das águas, das chuvas, para a sua própria reprodução social, suas atividades produtivas. Elas têm menos capacidade de infraestrutura, maior falta de acessibilidade a serviços de saneamento, de água tratável, educação à saúde. Ou seja, os grupos de populações rurais, de fato, são os mais vulneráveis, né? E eu acho que é importante se perguntar e qual, de fato, é a realidade na região do Baixo Tocantins. Quais as vulnerabilidades antrópicas que possam ser diagnosticadas nesse estudo e que podem subsidiar alternativas ou oportunidades para promover, de fato, a conservação e um desenvolvimento igualitário, né? Outra questão que pode ser pensada é a questão da vulnerabilidade climática. Quais são essas vulnerabilidades climáticas que estão acontecendo no território? As percepções sobre o ciclo das chuvas, o igarapé que está secando, o estoque de peixe que está diminuindo, né? E quais são as medidas que possam de adaptação que podem ser tomadas. Então, mapear essas vulnerabilidades é parte importante dessa discussão, né? Identificar quais são as barreiras e as oportunidades, quais são os desafios, como superar essas barreiras, para que, de fato, possam ser percebidas essas vulnerabilidades. Visualizar e comparar desempenhos regionais, o projeto já traz isso, né? Comparando a realidade da agricultura numa região específica da Amazônia com a realidade de grupos de outros países, né? Priorizar investimento, né? Se você tem recursos limitados e você prioriza o que é mais importante para mitigar essa vulnerabilidade, isso são temas e questões importantes a serem pensadas, né? Um modelo conceitual para trabalhar isso, não olhando para essa parte mais de cima, que dialoga com capacidade da governança dos governos, potencial de desenvolvimento econômico, ameaças antrópicas e desmatamento, ameaças climáticas. Esses dois componentes, eu acho que são passos iniciais para um processo de discussão participativas de um diagnóstico na região do Baixo Tocantins. Quais são essas ameaças antrópicas que o território enfrenta? A pressão do desmatamento, questões hidrelétricas, das grandes obras de infraestrutura, ferrovia, mineração, né? E nas ameaças antrópicas, quais são, nas ameaças climáticas, quais são as de fato que estão acontecendo? É percebido o aumento de temperatura, a variação da precipitação, o ciclo das águas, né? As enchentes, as inundações, enchente e probabilidade de incêndio, que está de fato acontecendo no território. Eu acho que esses dois componentes de vulnerabilidade colocados aí nesse modelo, eles são importantes componentes para depois discutir outras estratégias como fortalecimentos e pensar em potencialidade para a promoção de políticas públicas que possam favorecer esses grupos. Quais são as vulnerabilidades na região do Baixo Tocantins? Eu não sei, né? Eu acho que o diagnóstico, a promoção dessa discussão é importante para responder a essa pergunta. Talvez a hidrelétrica de Tucuruí continua sendo uma questão de um desafio a ser enfrentado com a diminuição do estoque pesqueiro, afetando a dieta alimentar, expansão do agronegócio, com o DD e outras monoculturas. Talvez seja o planejamento da ferrovia do grão, que provavelmente vai afetar territórios quilombolas e outras áreas de proteção,
promovendo desmatamento, desestruturando os modos de vida tradicionais, linhão de energia elétrica, são essas as ameaças? Quais são outras? Né? Como se colocar nessa fotografia e nesse grande debate? Uma semana antes dessa discussão que estava acontecendo, na COP26, que terminou semana passada, o próprio governo do estado estava promovendo um encontro na Amazônia chamado Bioeconomia, e as populações locais não se viram incluídas no grande debate. Então, eles paralelamente criaram o Encontro Amazônio da Sociobiodiversidade. Foi um encontro promovido pela COIAB, que é uma instituição que representa os interesses das populações indígenas, e pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, que é a instituição criada por Chico Mendes nos anos 80 para defender os interesses dos seringueiros que estavam sendo ameaçados naquele momento pelos fazendeiros que estavam destruindo os grandes seringais, os castanhais da Amazônia. Né? E eles pautaram uma discussão sobre uma economia capaz de conviver com a floresta, garantir esse direito, distribuir renda de forma justa, especialmente no momento político que vivemos. Então, eles estão se colocando nessa forma. Né? E fizeram uma carta do Encontro Amazônico da Sociobiodiversidade para os participantes da COP, dizendo, olha, isso aqui é o que a gente pensa para o desenvolvimento da Amazônia, para a defesa dos nossos territórios, para promover a nossa economia, para garantir os nossos direitos. E lideranças desses movimentos foram para a COP e entregaram esse documento para as autoridades presentes. Né? Então, é um pouco essa de discussão que precisa ser, na minha opinião, ser o pano de fundo para o diagnóstico, para o processo que está sendo construído dentro do projeto liderado pela universidade com as lideranças dos movimentos sociais na região. Era um pouco esse da discussão inicial que eu gostaria de fazer. Tem um outro componente que fala de alternativas que já estão colocadas em outras realidades na própria Amazônia, mas talvez eu possa muito brevemente tocá-lo, que é uma das alternativas que vem sendo debatida dentro dos grupos de movimentos sociais, e já existem algumas experiências práticas, são a valorização dos serviços ambientais. Como essas populações, de fato, podem ser compensadas pelos serviços ambientais que eles promovem, que estão estritamente vinculados à sua forma de uso da floresta. Né? Como compensar essas práticas que garantem a manutenção da floresta em pé? Né? Então, basicamente, é um conceito novo, né? Mas que já vem sendo regulamentado no Brasil e já existem algumas experiências promissoras que estão sendo colocadas em prática. Né? Pagamentos por serviços ambientais pode ser visto como uma alternativa de compensar esses grupos pelas suas práticas. Né? Eu posso citar algumas alternativas acontecendo que podem servir de espelhos. Tem um programa municipal de pagamento por serviços ambientais que estão sendo desenvolvidos em alguns municípios. Né? Um exemplo de um município é o município de Brasil Novo, que tem uma discussão sobre ICMS ecológico, ou seja, uma realidade pequena local. O programa Bolsa Floresta do governo do Amazonas é outra iniciativa interessante numa escala de Estado que promove benefícios diretos para as comunidades tradicionais que residem em unidades de conservação. Né? O sistema estadual de incentivos aos serviços ambientais é uma arquitetura jurídica do governo do Acre,
que promovem arcabouços regulatórios para o comércio do mercado de carbono, que é um outro tema muito discutido, que traz princípios e garantias de participação das populações locais nesse grande debate. Existem programas de água também, né? Como você pegar benefícios pela proteção das fontes de águas. Existem programas, por exemplo, um programa um projeto desenvolvido pelo Instituto Amazônico de Pesquisas Ambientais na região da Transamazônica, que visa trazer benefícios para os projetos de assentamento da região a partir do incentivo de práticas produtivas não destrutivas, incentivando relações de mercado, incentivando processos de processamento da agricultura familiar e promovendo a diminuição do desmatamento dentro desses territórios, com assistência técnica, com incentivo financeiro. Então, é um pouco essa discussão de exemplos práticos e de caminhos que estão sendo construídos e que podem espelhar a realidade da região do Baixo Tocantins, como a região do Baixo Tocantins deve e precisa se colocar dentro dessa discussão para que possa ser visibilizado nas políticas públicas que vêm surgindo para mitigar, para combater as mudanças climáticas no Brasil, no estado do Pará especificamente. Então, era um pouco essa discussão inicial que eu gostaria de trazer, de forma muito ampla, mas que eu acho que ela incentiva um debate maior que possa ser, que possa avançar ao longo do projeto. Professor Valério, quantas reflexões importantes, não é, para a gente compreender com mais abrangência e criticidade a questão das mudanças climáticas. Eu tenho uma pergunta para colocar para vocês, que o professor Edi também. Eu queria que o senhor me dissesse assim, como que os movimentos sociais, as nossas lideranças dos movimentos sociais, poderiam contribuir de uma forma mais efetiva, mais direta, né, para o enfrentamento das mudanças climáticas. Considerando que nós estamos aqui, não é, ou vamos estar reunidos com as lideranças dos movimentos sociais da Amazônia Tocantina, eu queria que o senhor respondesse isso. Como que os movimentos e suas lideranças eles podem contribuir com mais efetividade para o enfrentamento das mudanças climáticas? Eu acho que a própria estratégia de fazer esse diagnóstico unindo, né, uma diversidade de grupos, de lideranças, de diversidade de municípios, já é um caminho apropriado nessa direção de unir esses esforços, né? E ter uma clareza sobre os caminhos que devem ser seguidos, não apenas pensando na escala de comunidade, mas na escala de municipal, e trazendo isso para o debate de Amazônia, é uma estratégia de se posicionar extremamente importante, porque demonstra um processo de mobilização local, né? E eu acho que é através desses processos de mobilização, dessa diversidade de movimentos sociais, unindo o melhor de cada um, com o apoio das instituições, como as universidades, ONGs e outros atores, que possam consolidar uma visão de desenvolvimento a nível de território. E, a partir disso, partir para um debate de políticas públicas, mapear que políticas estão sendo pensadas a nível de governo estadual, a nível de governo federal, e possam se colocar, se posicionar para que
possam ser visibilizados e incluídos nessa discussão. Né? Não deixar apenas essa discussão acontecendo numa escala nacional ou estadual, mas tendo um papel de ser proativos e de questionamento a esse debate que está acontecendo. E ele vai continuar acontecendo e tem que se anteceder, né? Inclusive pela própria garantia de recursos que estão sendo pensados dentro dessas políticas. O governo do Estado começou um debate promovendo um conceito de bioeconomia, que é um conceito exógeno, que não foi debatido com os grupos e as populações locais na Amazônia. Foi colocado de cima para baixo e teve uma reação imediata. Então, é preciso questionar essas discussões e se colocar para o debate, né? Para que se possa pensar políticas públicas que, de fato, possam incluir as vulnerabilidades que estão sendo sofridas. Todo mundo vai saber, nessa discussão, os impactos, né? As populações locais conhecem isso melhor do que nós. Eles enfrentam isso, essa dificuldade no dia a dia. Eu acho que eles devem se posicionar do ponto de vista de mobilização social através das suas instituições representativas, através de parceiros, né, para entrar em um debate que está acontecendo e vai continuar acontecendo com ou sem eles. Então, talvez seja esse a grande recomendação que eu possa dar. Não deixar essa canoa passar sem que eles estejam dentro dela, debatendo. Certo. Professor Valério, também a gente vê que as mudanças climáticas aí na sua apresentação nos afetam a todos, né? Não é algo distante de nós. Na Amazônia, a gente viu também que uma série de ações tem contribuído para essas mudanças climáticas globais, como o desmatamento, a pecuária e a própria monocultura, né? Então, como a gente pode atuar assim, enquanto movimento social, organizações sociais, de uma maneira coletiva, como nós podemos atuar junto aos governos aí na criação, na implementação de programas que visem enfrentar essas mudanças climáticas dentro dos nossos territórios? Eu acho que é um pouco do que eu falei anteriormente e fiz questão de mostrar iniciativas construídas de baixo para cima, né? Até a nível de governos locais, experiências de governos estaduais, né? De estratégias de compensação. E muito do arcabouço jurídico para que isso possa ser construído já existe, né? Obviamente, está bem claro para todos que o ambiente político no Brasil, na escala federal, não está permitindo um debate. Esses grupos não estão sentados na mesa e não estarão enquanto nós vivermos esse momento político, né? Mas o que se pode ser feito nas escalas estaduais, a exemplo do que eu citei, que o governo do Estado está se colocando, pelo menos a nível de discurso, como um governo que quer promover uma economia de baixo carbono, né? Essas populações já fazem isso, né? Então, é preciso pensar em estratégia de debater isso com as políticas do Estado, ou questioná-la, se o governo vai simplesmente promover as mesmas cadeias produtivas da monocultura, que agora vão ter um carimbo de serem ambientalmente sustentáveis. Dentro do atual estágio da política do Estado, é essa percepção que eu tenho, né? Eu posso dar um exemplo do açaí, um produto extremamente importante na região, né? Então, promover a monocultura do açaí com espécies geneticamente iguais, será que é esse o caminho? Ou você, de fato, vai promover estratégias de
de promoção da cadeia do açaí ou de outras que garantam que as populações locais tenham, de fato, o seu conhecimento e as suas tecnologias inseridas no processo de produção, que as suas formas de organização sejam a base do processo de comercialização desses produtos, né? Porque, de outra forma, você talvez esteja apenas fazendo o mais do mesmo, né? E a nível da diversidade de discussão de governo nesses municípios todos do Tocantins, será que podem existir estratégias a níveis municipais de comprometimento dos prefeitos e dos movimentos sociais para algumas iniciativas que possam diminuir a vulnerabilidade? Me parece que existe esses espaços, né? Essa é uma discussão extremamente política, né, que exige um diálogo constante da uma grande diversidade de atores que promovem o desenvolvimento local, né? Então, eu acho que o caminho é, primeiro, olhar para dentro de si, ver o que de fato está afetando, né? E, a partir disso, ir para uma segunda escala, que é a promoção de iniciativas, de alternativas que possam cada vez mais mitigar essas vulnerabilidades identificadas. Esse diagnóstico que está sendo proposto é extremamente importante para esse passo inicial, de inclusive, anteceder algumas das ameaças que parece ser o caso da ferrovia do grão, né? De um planejamento macro que está acontecendo e que provavelmente talvez não esteja dando ouvido às organizações locais sobre os seus impactos futuros. Professor, muito obrigado por sua resposta até agora. Eu gostaria de repassar a pergunta que o Oscar fez ao senhor, que não pôde estar, infelizmente, conosco por causa de uma questão de conexão. E depois eu gostaria de fazer uma pergunta minha. Tudo bem? Tudo. Não sei se eu estou conseguindo responder, mas... Está conseguindo responder muito bem. A primeira pergunta do professor Oscar. Professor Valério, em casos de assassinatos, expulsões da terra, criminalização de lideranças indígenas e de movimentos sociais que aumentam no território brasileiro nos últimos anos, como enfrentar e combater o colonialismo sanguinário feito por pistoleiros a mando de latifundiários e empresários locais? Queríamos saber seus insights sobre isso. Eu acho que a gente está vivendo um processo de retrocesso muito intenso. Outro dia eu estava conversando com o Júlio Barbosa, que é uma liderança do movimento dos seringueiros, que lutou ombro a ombro com Chico Mendes, que foi o substituto do Chico Mendes no sindicato, e ele estava um pouco me dizendo que não esperava ter que voltar para o movimento e enfrentar os mesmos desafios que ele enfrentou no passado, e agora de forma muito mais intensa, pautada em princípios ideológicos que visam, de fato, criminalizar os movimentos, que visam, de fato, promover a destruição da floresta, pautado na defesa de um grupo único, que é um grupo da grilagem, né, dos grandes interesses especulativos na terra, na Amazônia, e o que está se vivendo é um retorno a esse modelo, né? É um modelo vivido muito no sul do Pará, em regiões como São Fé do Xingu, que é símbolo, né, do desmatamento, da grilagem, da pistolagem, né? E esse retorno é muito ruim e está sendo questionado. Esses grupos estão se mobilizando. Essa carta que eu mostrei aí é uma carta escrita pelos grupos que se mobilizaram no final dos anos 80, que criou a União dos Povos da Floresta, que foi a mobilização dos seringueiros com os indígenas, né? E eles estão voltando para as estratégias pensadas naquela época e retornando agora,
E uma das coisas mais enfáticas que esses grupos colocam agora é a defesa do território. A gente precisa atravessar esse momento, pelo menos, garantindo a defesa desses territórios e a diminuição dos assassinatos e das ameaças que essas lideranças estão vivendo no momento, né? E eu acho que é através da união dessa diversidade de movimentos que se mobilizam que se pode buscar maiores garantias, porque através das instituições de Estado, talvez não tenhamos as respostas adequadas para o enfrentamento dos assassinatos das lideranças e trabalhadores rurais no campus. Então, eu acho que é um momento de preocupação e de repensar estratégias de mobilização para a garantia da vida, como um todo, né? Então, não acredito que eu tenha uma resposta, mas pelo menos uma leitura do processo que estamos vivendo. Então, garantir a defesa do território e a preservação da vida das lideranças, para mim, é colocado com a prioridade de qualquer movimento social que lutem por um novo modelo, por um modelo sustentável de desenvolvimento da Amazônia. Não dá para fazer mais que isso, no sentido de a gente ter um governo muito diretamente vinculado a esses grupos, né, de latifundiários, de especuladores e de assassinos de populações tradicionais da região. Obrigado, professor. Agora eu gostaria de fazer a minha pergunta. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com Luene Caripuna, uma indígena, líder representante de movimentos sociais do Amapá, e nós tivemos uma conversa muito produtiva sobre mudanças climáticas e sobre representatividade neste momento, de como o senhor falou, de retrocesso político. Nós conversamos sobre uma das principais bandeiras dos povos indígenas atuais, tanto da COIAB quanto da PIB, relativos à demarcação de territórios e proteção de territórios indígenas, que é uma coisa que o senhor também acabou de defender. E eu queria também aproveitar para falar que eu gostei muito do seu plano, da ideia que o senhor compartilhou conosco de PSAs, pagamentos por serviços ambientais. Eu achei que é muito promissora, mas que a minha pergunta, na verdade, ela tem dois polos. O primeiro, indo de fora para dentro. Os indígenas, os representantes de movimentos sociais indígenas, eles foram para a COP26 esperando conseguir cooperação dos povos, cooperação da ONU, cooperação das instituições internacionais, por não conseguirem dialogar com as instituições nacionais, por não conseguirem dialogar com os políticos e os ministros e os presidentes dos ministérios daqui do Brasil. Então, eu estou interessado em saber, professor, que ideias no nível geopolítico você poderia compartilhar conosco e também citando os nossos colegas aqui desta alternância para discutir no sentido de que maneiras o meio internacional é capaz de cercear a economia predatória brasileira vigente. E também no sentido de que eu acho que é esse o crux da questão também, no sentido de que por mais interessante como o Bolsa Família ajudou a manter as crianças nas escolas, o PSA ajudaria a proteção, o pagamento por serviços ambientais ajudaria a reduzir o desmatamento, a aumentar a economia sustentável. Nada disso é tão lucrativo quanto uma monocultura de soja ou uma monocultura de dendê. E o crescimento da economia,
ele acaba sendo uma ameaça à Amazônia e à sustentabilidade e uma ameaça ao equilíbrio climático. Então, eu queria saber também o seu insight sobre de que maneiras nós podemos lutar contra o crescimento desenfreado da economia e a conscientização de que a economia não pode crescer a qualquer custo, inclusive na visão geopolítica, em como é possível cercear os países da ONU, da União Europeia, cercearem o Brasil por limitações econômicas, por exemplo. São essas minhas perguntas. Muito obrigado. A sua fala me faz lembrar um pouco de... Outro dia eu estava lendo a biografia de Mahatma Gandhi, e tem uma frase de que ele diz que quando ele estava na Inglaterra negociando um pouco da independência da Índia, um jornalista perguntou para ele se ele pretendia tornar a Índia um império como o Império Inglês. Ele perguntou e ele respondeu com a seguinte frase, ele disse: levaram dezenas de colônias para tornar a Inglaterra esse império econômico que é hoje. E eu queria voltar a pergunta para você fazendo o seguinte questionamento: quantos planetas Terra seriam necessários para tornar a Índia um império pautado nesse mesmo modelo de desenvolvimento, né? E é um pouco desse dilema que vivemos, né? Você vê o que aconteceu na COP, muitos dos governos não estabeleceram grandes compromissos com as palavras. Cada palavra é pensada e é pesada nesse documento final. Fica a sugestão de mudar a sua base energética, ou seja, parar de usar carvão mineral, né? Então, isso move grandes interesses. Então, mudar um pouco desse cenário de destruição dessas cadeias produtivas que vem acontecendo e se expandindo cada vez para a Amazônia, existe muitas estratégias, né? Uma dessas estratégias é através de processos de intensificação pautado na ciência, usando área degradada. Não se pode admitir mais a destruição de floresta nativa para a expansão dos interesses agropecuários na Amazônia. Talvez exista um caminho nessa direção, mas isso precisa de um direcionamento político. As estratégias a nível macro, né, elas são extremamente importantes. Por exemplo, quando você pressiona governos internacionais para criar bloqueio para determinadas cadeias produtivas que promovem o desmatamento, promove a destruição, promove a morte na Amazônia. E isso é um debate importante, porque a partir do momento que você bloqueia a nível internacional determinado produto importante para a balança comercial brasileira, você faz, sim, na pressão que o governo mude de postura. Mas a gente não pode acreditar que produzir soja e destruir floresta e enviar essa soja para alimentar porcos na China seja mais importante do que refletir de que forma essa floresta pode se tornar rentável, promovendo justiça social, promovendo renda para o Brasil, né? Então, esse debate internacional sobre essas cadeias produtivas, que significam cada vez mais a destruição de florestas tropicais, ela é extremamente importante, porque o mercado consumidor internacional está cada vez mais consciente, né, sobre do que se alimenta, e essas pressões devem e estão chegando no governo brasileiro, né? Então, bloqueios de mercado é uma estratégia mais geopolítica nessa direção, né? Você vê Cacique Raoni, por exemplo, foi para a Europa e fez encontros denunciando as ameaças que as populações indígenas estavam sofrendo.
foram os únicos grupos que foram, agora, recentemente, para Brasília, quando essa discussão que está colocada ainda agora sobre marco temporal de demarcação de ameaças estavam na pauta, tanto do governo quanto do Supremo, do Supremo brasileiro, né? Então, esses grupos estão extremamente mobilizados. A gente não vê ainda, nesse momento, reações de diversos grupos da agricultura familiar que estão sofrendo drasticamente com a destruição de políticas públicas que têm se tornado extremamente importantes para promover essa economia, como o PNAE, né? E como várias outras, o PAA, e que estão sofrendo, né? Então, eu acho que existem várias escalas de atuação, né? E eu vejo esses grupos cada vez mais se mobilizando para tentar combater essa destruição do modelo que o Brasil vinha adotando ao longo de vários anos de promoção de uma economia de base sustentável na Amazônia. Então, obrigado, professor Valério, pela discussão, pela apresentação, né, sobre mudanças climáticas, pelos esclarecimentos, né, e discussões que nos proporcionou nesse momento, né, e gostaríamos de deixar aberta a palavra para as suas conclusões aí, agradecendo logo novamente pela disponibilidade em fazer esse diálogo conosco, com os participantes, né, dessa pesquisação participativa aqui daqui do Baixo Tocantins. Valério, antes de você falar, deixa eu me manifestar. Eu tenho dito, no âmbito do projeto, né, que nós coordenamos, que a pesquisa ação participativa, que é o que vamos realizar no território da Amazônia Tocantina, na minha opinião, ela é uma condição para o enfrentamento a essa situação toda das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas dependem de todos. E nós não vamos conseguir enfrentar elas, superar essa situação isoladamente, setorialmente, entendeu? Individualmente. E nós também não vamos conseguir fazer isso só com boa intenção, não é? A gente precisa, a ideia da pesquisa, do estudo, do levantamento, ele é fundamental, porque a gente precisa aproveitar de todo esse conhecimento e acúmulo que nós temos hoje, tanto da academia quanto dos povos originários, tradicionais e camponeses. Mas nós precisamos, para além do que já temos acumulado, não é, investigar as realidades concretas que nós vivenciamos nas nossas comunidades, nos nossos territórios, dialogar com os sujeitos, envolvê-los num processo de reflexão coletiva e de produção de ações e de intervenções coletivas. Por isso, a importância da gente estar realizando essa pesquisação participativa, da gente estar ouvindo o professor Valério, não é, com todo o seu acúmulo, não é, nesse campo específico das mudanças climáticas, não é, e vamos estar juntos com os movimentos sociais, com os gestores públicos, tentando produzir possibilidades de intervenção coletiva. Se não for dessa forma, acho muito difícil a gente conseguir enfrentar este cenário. Professor Valério, você pode fazer suas considerações finais. Tá?
Eu primeiro parabenizo pelo projeto, né? E um projeto extremamente importante no sentido que ele envolve o movimento social num processo de construção de uma pesquisação, ele traz componentes comparativos, que é um outro componente que eu acho fundamental para que essas informações possam estar acopladas dentro de um debate mais amplo, né? Então, agradeço pelo convite e fico à disposição para outros momentos de interação, e é um pouco isso. E basicamente me coloco à disposição para que a gente possa pensar em outros momentos, talvez agora de uma forma presencial, tá continuando um pouco desse debate na região. Tá desligado o teu áudio, Salomão. Podemos encerrar, então. Bom dia a todos, né? A gente agradece. A gente se encontra em outro momento. Lá no dia 26. É isso. Obrigado.